esta apresentação habla sobre o que é a nanotecnologia e por que nós outros estamos preocupados com seus riscos. Em primeiro lugar, não há uma única definição de nanotecnologia. Dos grupos internacionais estão debatendo esta questão. Uma das definições é uma tecnologia considerada como desenvolvimento de pesquisa e tecnologia em nível atômico, molecular e macromolecular, em uma escala de 1 a 100 nanômetros, para a produção de conhecimentos fundamentais dos fenômenos dos materiais nessa escala, e com isso produzir coisas, produzir objetos, dispositivos, enfim, uma série de coisas que Guilhermo já ha falado para vocês em manhã. O que é um nanômetro? Essa é a primeira pergunta. Minha apresentação era de um PowerPoint antigo, velho, e não apareceu a imagem cá. Uma imagem que eu costumo usar era a seguinte: eu creio que todos conhecem a dimensão do rio Amazonas, é o maior rio do mundo. O rio Amazonas tem cerca de 7 quilômetros, o que corresponde a 7 bilhões de nanômetros, de centímetros. Uma gota de água tem cerca de 1 a 2 centímetros. Então, podemos comparar uma gota de água a toda a extensão do rio Amazonas com 1 nanômetro em relação ao metro. Então, estamos falando de coisas muito pequenas, muito instigantes. Outra comparação também é numa distância entre duas cidades do Brasil, São Luís e Porto Alegre, que tem 9.000 e 3.900 quilômetros, o que corresponde a 3 bilhões de milímetros, e uma ponta de um lápis tem cerca de 4 a 5 milímetros. Então, podemos comparar uma ponta de um lápis com toda essa enorme distância para saber do que estamos falando, de coisas muito chicas. Uma coisa importante é que não há uma única nanotecnologia, há várias, dependendo do campo da aplicação da medicina, dos condutores, da informática. Estamos falando, na verdade, de outra nanotecnologia. A única coisa que há em comum é o tamanho das partículas que se trabalham com esta escala. Por que, então, estamos preocupados com a nanotecnologia? Qual é a importância do tamanho da partícula? Devido às partículas serem tão chicas, as nanotecnologias têm uma grande relação entre a superfície e a massa. E, além disso, nessa escala, a matéria se comporta de forma muito diferente do nosso macromundo. Os efeitos quânticos assumem uma importância fundamental no comportamento da matéria nessa escala. Para que se pode ter uma muito chica comparação, eu costumo usar esta comparação. Nós não nos é possível usar sal grosso para se salgar uma alimentação. Nós usamos ele fino,
porque há um aumento da superfície dos grãos que permitem que o alimento se salgue. Isso dá uma pequena ideia da importância do tamanho, como há um aumento da superfície. Esta tabela nos mostra um exemplo. Se temos 10 picogramas de um material no ar particulado por centímetro cúbico, se esse material estiver quebrado em partículas de 5 nanômetros, nós teremos 153 milhões de partículas no ar. Esta mesma quantidade, se estiver em partículas de 250 nanômetros, teremos somente 1.200 partículas. Então, para a mesma massa, para a mesma quantidade de matéria, à medida que se quebre, vão se formando um número maior de partículas e vai também acontecendo um aumento na superfície dessas partículas. Então, devido às partículas serem tão pequenas, há um aumento muito grande nas propriedades da matéria, nas propriedades físicas e nas propriedades químicas da matéria. A diminuição do tamanho faz com que se aumente a área das partículas e, portanto, elas se tornam muito mais reativas. Essas características permitem concluir que as matérias, os mesmos elementos químicos em escala macro, têm um comportamento muito diferente quando estão em escala micro ou nano. Então, somente com a redução do tamanho, sem alterar a substância, os materiais apresentam novas características, novas propriedades. Então, o que é interessante neste momento, nos estudos de nanotecnologia, é que as empresas ainda não estão utilizando novas substâncias, novos produtos. Normalmente se usam os mesmos. A única diferença é o tamanho da partícula. Só que com a mudança do tamanho, se muda muito as propriedades, o comportamento da matéria. Este é um exemplo. Minha formação original em química e meu estudo universitário, eu sempre aprendi que ponto de fusão era uma característica que identificava uma substância química. Este gráfico nos mostra que não é bem desse jeito. O ouro, em macroescala, ele tem um ponto de fusão de 1064 graus. Porém, se fragmenta o ouro em escalas de 9, 8, 7 até 2 nanômetros ou menor, o ponto de fusão do ouro diminui. Então, as próprias propriedades físicas e químicas da matéria se mudam à medida que se alteram as características. Portanto, um material que é perfeitamente seguro quando se manuseia em escala grande, pode facilmente penetrar pela pele na forma de nanopartículas, ou então se tornar um aerosol e que pode entrar no organismo via respiratória. A maior reatividade, portanto, devido à grande área superficial e aos efeitos quânticos, pode provocar consequências não pretendidas ou até desconhecidas
quando elas entram em contato com o organismo humano e com outros sistemas biológicos do meio ambiente. O que mais preocupa na nanotecnologia são principalmente as nanopartículas, especialmente as que são insolúveis. Também para nanopartícula não há definição específica. Em geral, se considera as partículas com dimensões da ordem de 100 nanômetros ou menos. Uma coisa importante é que qualquer alteração da superfície destas nanopartículas, o comportamento é diferente. Se elas se aglomeram, se a mesma substância está na forma de um fio ou de um cristal, ou a proporção da massa com a área, a dureza, a estrutura cristalina, a capacidade de deformação, qualquer alteração na composição química, na área, na carga, enfim, qualquer coisa que muda tudo de novo. Mudam as características e mudam as propriedades. Por isso é tão difícil estudar, inclusive, o comportamento de partículas, cada uma do mesmo material, com pequeníssimas diferenças, mudam de característica.